Olá e seja bem-vindo. A reunião da CPI da manipulação do futebol realizada nesta terça-feira 12, por pouco não ficou marcada por uma pancadaria entre dois deputados, José Rocha e Wellington Roberto. Esses dois deputados têm divergido nas reuniões, mas nesta terça-feira quase chegaram às vias de fato. E tudo começou depois que o deputado Paulo Aze levantou a suspeita de que a CPI da manipulação do futebol estava sendo manipulada. Então os ânimos ficaram acirrados. E durante as discussões sobre a suposta manipulação da CPI que investiga manipulação no futebol, é possível ver que José Rocha se aproxima de Wellington Roberto e fala algo que não foi captado pelos microfones. Ao ouvir o parlamentar, Wellington Roberto se levanta e profere as ameaças. Veja. Nós estamos há 2 dias do encerramento oficial dessa CPI. Existe quase uma centena, não tem um número exato, por isso pedi a informação a Vossa Excelência, mas existe quase uma centena de requerimentos, de convites e de convocação feita nessa CPI, que sequer foi marcada data de audiência. E, no entanto, a gente está aqui ainda discutindo aprovação de requerimentos, ou de convocação, ou de convites, para uma CPI que está oficialmente marcada para ter o seu encerramento daqui a 2 dias. Então, presidente, eu quero comunicar a Vossa Excelência que este parlamentar não vai votar mais nenhum requerimento até que o presidente dessa casa delibere sobre o encerramento ou a dilatação do prazo. Todos os requerimentos que foram aprovados nessa comissão teve o meu voto. Todos teve o meu voto. Eu vou me salvaguardar, presidente, porque já começa a circular em setores da imprensa. Eu fui questionado hoje pela manhã. Já começa a circular em setores da imprensa a informação de que existem requerimentos que estão sendo submetidos, que foram submetidos à aprovação nessa CPI, com objetivos nada republicanos. Então, senhor presidente, para que esse parlamentar não esteja sob nenhum tipo de suspeição, eu vou me reservar o direito a partir de hoje, não votar mais nenhum requerimento até que o presidente da casa delibere. Se houver prorrogação, e aí com isso se justificar a oitiva de outros personagens, esse parlamentar vai assim proceder. Mas enquanto isso, esse parlamentar, senhor presidente, não vai mais votar. Senhor presidente, eu também ouvi rumores aí que tem... Por favor, deixa eu responder o deputado Paulo Aze. Muitos parlamentares que estão blindando o presidente da CBF. Senhor presidente. É o comentário geral aí. Blindando, por gentileza, muita gente. gente blindando o presidente da CBF. O presidente já está convidado, deputado Wellington. Não há nenhuma blindagem ao presidente. Olha, gente, infelizmente, desse jeito não tem como a gente dar prosseguimento na reunião, hein? Espera aí. Deputado, eu queria dizer ao senhor que nós sabemos que tem vários requerimentos, mas no decorrer da comissão, novos fatos vão acontecendo. Isso acaba fazendo com que os deputados queiram convidar ou até convocar novas empresas, novas pessoas. Então, isso é normal de acontecer, o senhor sabe disso. Agora, só para deixar bem claro, essas pautas são feitas pelo presidente Júlio Arcoverde, vocês estão cientes disso, né? Eu chego aqui para substituí-lo, mas as pautas são feitas por ele, nós vamos discutir isso com ele, inclusive solicitar uma reunião interna entre nós. Eu acho que é importante essa reunião interna da mesa, juntamente com as pessoas que fazem parte dessa comissão. Mas vamos prosseguir com a nossa reunião. Como eu disse... Eu pedi primeiro. Senhor presidente, o deputado Paulo Aze... Um minuto. O deputado Paulo Aze faz uma grave denúncia aqui. Exatamente. Uma grave denúncia. Botar nome nos bois. Uma grave denúncia. E qual requerimento? Que a imprensa já está a divulgar. Uma grave denúncia.
requerimentos não republicanos. Eu acho que essa comissão, senhor presidente, tem que começar a averiguar se realmente existe esses requerimentos nada republicanos. Senhor presidente, aqui é só para corroborar aqui com a fala do nosso amigo Zé Rocha. Eu entendo aqui que o deputado Paulo Aze, ele fez gravíssimas denúncias aqui nessa tarde. Gravíssimas denúncias. E eu entendo também, até para preservar, né, o conjunto da CPI, que o deputado ele teria que apontar quais são os deputados e quais os requerimentos que são nada republicanos, para preservar o conjunto Marcelo, da CPI. Eu quero apenas, deputado Né? Marcelo, esclarecer na Vossa Excelência. O que o repórter me perguntou foi por que a CPI não tem um prazo ainda decidido e se continua apresentando requerimentos. Ele aqui, o repórter não citou. Presidente, O repórter Vossa não. Excelência Eu posso, falou. se Vossa Excelência Presidente permitir, Daniel. se Vossa Excelência gentileza, permitir que eu deputados. conclua, eu vou permitir. O repórter não citou nenhum parlamentar, nem nenhum requerimento específico. Deputado, O repórter Presidente, citou. por favor. Estou apenas esclarecendo o questionamento do deputado Marcelo. Então, ele não citou para concluir, particularmente deputado. nenhum parlamentar, nem nenhum requerimento. Por favor, Ele presidente. apenas citou as suposições que não Mas, estavam circulando. mas, deputado Paulo Eu tô- Aze, eu o tô senhor, falando o senhor disse... como é? Deputado Beto Pereira, Presidente, por gentileza, deixa o deputado... A Presidente, palavra está com o presidente. deputado Beto Pereira. Por Presidente, gentileza. presidente. Ele não disse quais. Eu não terminei minha... deputado... Vamos abrir uma... Terminei minha... de- minha fala, estava falando com o Paulo Aze, fui interrompido. Eu acho o seguinte, que o deputado Paulo Aze, no mínimo, ele tem que falar qual jornalista e qual veículo de comunicação, no mínimo. Nós precisamos de saber quem que é o jornalista. E são denúncias graves, deputado. Nós precisamos de manter a integridade do conjunto da CPI. São deputados que apresentaram Deputado requerimentos... Marcelo, ninguém vai vestir a carapuça se não tiver envolvimento. Não, Então, mas isso não se o que eu Deputado quero Paulo Aze, dizer, deputado Marcelo Álvaro, é que por gentileza. o que eu quero dizer é preservar todos os deputados, o conjunto dos deputados dessa CPI. Essa é uma denúncia gravíssima que precisa de ser apurada. O senhor precisa de falar quem é o repórter, o senhor precisa dizer qual o veículo de comunicação, para esse repórter a gente fazer um requerimento de convocação e ele vir aqui falar sobre isso. Deputado Então, Marcelo, deputado Paulo Aze, eu deputado, acho que é importante se o senhor... por gentileza, os deputados. pensar na integridade deputado dessa Elton CPI, Roberto e deputado... dá o nome do repórter, vamos chamar ele aqui, vamos Ocupe ouvi-lo. seus lugares, por gentileza. Presidente. Deputado Beto. Deputado Paulo Aze, o que ele trouxe aqui, justamente, é algo, presidente, que se faz necessário ser observado pelo corpo dirigente dessa CPI, que é ter e ser exequível. Não adianta, para o momento, enquanto nós não tivermos uma deliberação da mesa diretora dessa casa, do presidente dessa casa, não adianta nós deliberarmos. Vou encerrar a reunião, convocando uma reunião deliberativa para... A reunião desta terça-feira visava ouvir representantes das casas de apostas e empresas intermediárias de pagamento. A CPI da manipulação do futebol tem prazo previsto de funcionamento até o dia 14 de setembro. Apesar da aprovação do requerimento de prorrogação da comissão por mais 60 dias, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não confirmou a prorrogação. Deputados ligados à CPI, no entanto, trabalham com uma sinalização de que a comissão será prorrogada por mais 15 dias.